como que é a sua alimentação durante a semana? Você costuma comer em casa, leva uma marmita pronta ou faz as refeições em restaurantes e lanchonetes? Eu te conto que em qualquer uma dessas opções, você precisa ficar atento. Você viu que no bloco anterior a gente falou dos consumos de alimentos contaminados, né? E que isso pode trazer uma série de riscos para a nossa saúde. Por isso, as empresas do ramo alimentício precisam adotar medidas que controlem a entrada de qualquer agente que possa representar riscos aos consumidores. E você, na sua casa, também precisa praticar esses cuidados para promover uma alimentação segura. A gente vai conversar agora sobre segurança dos alimentos com a nutricionista Caroline Possato. Ela é pós-graduada em saúde pública e nutrição clínica. Possui certificação em nutrição comportamental e alimentação consciente. E é membro da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Carol, estou muito feliz por você estar aqui com a gente de novo. Eu também, obrigada pelo convite mais uma vez. Ainda mais para falar de um assunto tão interessante, pois né? É. Que eu gosto muito. Bom, a gente tem um vídeo antes, Carol, para exibir, porque a nossa equipe levou o assunto aqui do nosso programa para as ruas de BH mais uma vez. Será que as pessoas se preocupam com a segurança dos alimentos? Vamos assistir. Você já teve alguma intoxicação alimentar? Não. Já. Não. Sim. Eu já tive com leite. Não. Você sabe o que é e qual a importância da segurança dos alimentos? É que tem que olhar as datas, né, também, para não prejudicar a saúde. Você pode adquirir doença de protozoário, bactéria, né? Lavar os alimentos bem lavados. Eu observo se é bem limpo. A data dos alimentos é bem importante. O que você observa no restaurante ou lanchonete quando precisa comer fora de casa? Se a temperatura está mais ou menos constante, o tempo que eu tô lá, está lavadinha as coisas. Limpeza e organização. Eu observo que a gente dá um tiro no escuro, porque a gente não sabe de nada do que está acontecendo na cozinha. A limpeza, né? Pois é, a gente percebe que ainda existe um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas sobre o que é a segurança dos alimentos. Eles falaram muito sobre olhar o prazo de validade, isso é super importante, né? E também falaram os cuidados que eles tomam a ir a um restaurante. Mas, Carol, explica pra gente o que é segurança dos alimentos e por que é tão importante a gente abrir esse espaço para falar sobre isso. Então, Nikele, segurança dos alimentos são medidas tomadas pensando em evitar danos à saúde do consumidor. Ou seja, através da aplicação de medidas sanitárias nas indústrias, nos restaurantes, né, onde é oferecido os alimentos, a gente consegue diminuir ou até mesmo eliminar os riscos à saúde do consumidor. Então, é essencial que as empresas e estabelecimentos de saúde estabeleçam uma gestão de qualidade e segurança dos alimentos para que a gente tenha segurança, né? O consumidor tenha segurança ao fazer o consumo desse alimento ou na hora da refeição, um prato de comida ou até mesmo no supermercado. Sim, e essas medidas são muito importantes, né, Carol? A gente está falando da nossa saúde, então é algo que tem que ficar atento e as empresas do ramo alimentício, né, a indústria tem que se atentar a isso. Agora, tem uma confusão que às vezes a gente vê muito assim na internet, algumas pessoas também falam, que é a confusão entre segurança alimentar e segurança dos alimentos, né? Explica pra gente qual que é a diferença. Então, segurança dos alimentos é essa que a gente acabou de conversar, né? O que o pessoal está atenado aqui na entrevista. E em relação à questão da segurança alimentar, já diz respeito a políticas públicas, ou seja, implementação de políticas públicas que promovam o acesso da população ao alimento. Então, é uma questão diferente da segurança dos alimentos, que tem mais a ver com a questão microbiológica, digamos assim. Entendi. Enquanto uma empresa do ramo alimentício não se preocupa com essa segurança dos alimentos que a gente está falando, Carol, quais são os principais riscos que isso pode levar para o consumidor final ali? Então, um evento adverso, né, na segurança dos alimentos, ele tem impacto global, né, podendo gerar um efeito negativo, na verdade, na economia, na saúde pública, para os comerciantes, né, e né, dentro da população geral, as doenças transmitidas pelos alimentos, que são as DTAs, né, a gente conhece mais de 250 tipos,
né? As mais conhecidas são as contaminações por salmonela, Escherichia coli, Staphylococcus, né, entre outras, e isso causando um impacto muito negativo na saúde pública de forma geral. Pois é, a gente trouxe um dado no bloco anterior que mais de 600 milhões de pessoas no mundo elas adoecem por conta de ingerir um alimento contaminado, né? Então, é um assunto sério que precisa realmente de muita atenção, né, Carol? Agora, quando uma pessoa ela decide trabalhar no ramo alimentício, abrir uma empresa, seja de distribuição, seja para ali atender o consumidor final, ela tem que ficar muito atenta a isso. Assim. Existem normas que essa pessoa precisa seguir? Justamente. As empresas, elas são obrigadas a cumprir normas técnicas, né, baseadas. Essas normas são normas nacionais e internacionais. Para que existem essas normas? Para que se consiga um padrão de qualidade na execução de um produto final no gênero alimentício de forma geral, seja na fabricação dentro de uma fábrica de alimentos ou até mesmo na produção do alimento para o comensal que a gente fala, né, ali num restaurante, por exemplo. Então, isso é muito importante, essas normas para que a gente tenha esse padrão de qualidade. Sem norma, a gente não consegue seguir um padrão de qualidade. E são inúmeras normas, né? Restaurantes grandes é obrigatório, técnico, como existe para obra, né? Vamos supor, um engenheiro civil ele tem que assinar por uma obra, certo? O nutricionista técnico ele tem que assinar por aquela produção de alimentos ali. Ou seja, garantindo uma qualidade não só nutricional, como microbiológica, biológica, para que esse alimento seja consumido sem causar um risco ou dano à saúde do consumidor. É importante que os representantes dessas empresas pensem nisso. Eles têm um papel importante de estabelecer essas normas na empresa e orientar também os funcionários, né, Carol? Exatamente. Porque não é só deixar a norma ali na parede e acabou, né? Eles têm que seguir. Existe um manual de boas práticas de fabricação, né, que toda indústria tem que ter dentro dela, porque cada uma, né, um ramo alimentício é diferente do outro, né? E cada uma tem a sua especificidade e é importante, um que a gente sempre fala é o treinamento frequente desses funcionários, né? Essa mão de obra ela tem que ser especializada, né? Quando você vai entrar, por exemplo, numa indústria, você vê toda a preocupação com o equipamento, porque a contaminação, Nikele, ela pode ser física, química ou biológica. Então, até mesmo a preocupação com a touca no cabelo, porque um fio de cabelo no alimento é um tipo de contaminação, né? Mas existem contaminações mais severas que vão causar um risco maior à saúde, que são as doenças transmitidas pelos alimentos. Com base, a principal seria a salmonela, né? Então, há um risco muito grande. E quanto maior a indústria, maior é a preocupação. Né? Porque maior o número de funcionários e alimento produzido ali. E eu penso que uma reflexão interessante é que a segurança dos alimentos não é um fator competitivo, né? Acho que é a base para você se manter no mercado. Exatamente. Não é competir com o seu concorrente, né, Carol? Falou a verdade. E existem órgãos regulamentadores para essa questão também? Os principais são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Né? São os principais que são os órgãos regulamentadores aí para olhar essa fiscalização com mais afinco. Tá certo. Agora, trazendo um pouquinho mais para o consumidor final, né? A gente em casa também tem que tomar esses mesmos cuidados que o pessoal toma no restaurante, claro que não da mesma proporção, mas eu queria que você falasse para a gente quais são os principais cuidados que a gente tem que ter em casa quando a gente vai preparar um alimento. Então, todo mundo, de uma certa forma, é responsável pela nossa qualidade alimentar, digamos assim, né? Desde o campo até a mesa. Então, começa já na escolha dessa matéria-prima, desse alimento que você vai consumir em casa. Claro, igual você falou, em uma escala bem menor, né, que uma indústria. Mas tem que se preocupar com a matéria-prima, com a higiene, né? Você viu que todas as pessoas ali foram categóricos em falar, todo mundo sabe essa questão da higiene. Da temperatura é uma questão que é importante a gente observar, né? Existem dicas aí que a gente vai falar mais à frente, né? Conforme o descongelamento de alimentos, que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas.
Não é só congelar, né? Então tem todo um critério que a gente precisa tomar em casa para que não aconteça nenhum problema para a sua saúde, né? Pois é muito interessante porque a Organização Mundial da Saúde publicou, né, as 5 chaves para você ter uma alimentação mais segura. E eu achei que seria interessante a gente trazer aqui pro programa para levar para o pessoal de casa essas 5 chaves. E aqui, já para finalizar a nossa conversa sobre esse assunto, eu queria que você falasse uma por uma rapidinho, só para a gente fechar esse programa, né? Vamos lá. A primeira é: mantenha a limpeza. Então, essa limpeza diz respeito a pessoal e a do ambiente. Então, a limpeza principal é lavar as mãos, né? É importante destacar que não é só lavar as mãos ou só passar um álcool. Hoje em dia, o álcool está sendo muito utilizado, não é só passar o álcool, não. Tem que lavar, higienizar com sabão, água corrente e, se for o caso, passar álcool depois. Não manipular um alimento cru e um alimento cozido, né? Com a mesma mão ali. Você tem que manipulou um alimento cru, o ideal, principalmente de carnes no geral que eu estou falando, é lavar a mão para depois manipular outro tipo de alimento, né? Então essa higiene é pessoal e é do local, um ambiente sempre limpo, né? O utensílio limpo, ele promove uma qualidade melhor do alimento. Ótimo, vamos para a segunda então. Use águas e matérias-primas seguras. Então, água potável é a principal, né? Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não têm acesso à água potável. Na dúvida, tem que ferver essa água, porque a água é o maior veículo de transmissão de micro-organismo, né? A água em estado líquido é a maior propagadora desse micro-organismo. É ali que ele gosta de crescer. Então, o principal é a água limpa e as matérias-primas de forma geral. Então, ou seja, na escolha da comida que você vai colocar em casa. A gente tem que ter noção da procedência daquele alimento, Exatamente. né? Vamos seguir, então. Separe alimentos crus e cozidos. Então, o cru, ele tem uma contaminação já por natureza. Principalmente se a gente está falando da carne. Se a gente está falando no vegetal, ele tem as sujidades ali por cima, né? Vamos supor, uma folha, uma cenoura, já tem as sujidades ali, micro-organismos. Existem insetos, roedores que passam no alimento, né? Na distribuição, a gente sabe que isso acontece. E por isso, ao chegar em casa, a gente tem que fazer uma higiene correta para você eliminar esse risco aí. Ah, ótimo. E não cruzar os dois. Então, cozido de um lado, cru de outro. Sim. Agora, o quarto, né? Cozinhe completamente. Só o cozimento completo, ou seja, em uma temperatura acima de 70 graus, você consegue garantir que você elimine a maior parte do micro-organismo causador da doença, né? Da doença transmitida pelo alimento. A gente chama DTA. Então, o cozimento ele faz com que você elimine essa quantidade de micro-organismo presente ali. Então, é importante ficar atento que está bem cozidinho ali, bem tudo cozidinho. certinho. O último, mantenha os alimentos a temperaturas seguras. Então, um alimento, e aí é uma preocupação importante em restaurantes. O alimento cozido que fica muito tempo exposto, sem um controle de temperatura, ele é perigoso para a sua saúde. Principalmente se for utilizado ali uma maionese, por exemplo. Então, o que a norma fala? Que a gente tem que manter esse alimento a temperatura acima de 60 graus e não mais que 2 horas. Então, aquela coisa de ir ao restaurante mais cedo é mais garantido que você não tenha alguma doença, né, alguma intoxicação alimentar pela exposição excessiva ali do tempo com o alimento.